Olá, pessoal. Bom dia. Eu vou fazer a gravação dessa aula, pois eu vou ter alguns problemas de internet. Me avisaram que haverá uma manutenção aqui no meu bairro, né? Então, por conta disso, eu vou gravar a aula previamente e disponibilizar para vocês, certinho? Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui as correções das semanas 1 e 2 para serem feitas e também vou passar para vocês a teoria da semana 3, certo? Então, nessas semanas a gente tem trabalhado aí sistemas, sistema digestório, sistema excretor, sistema circulatório, sistema respiratório, ou seja, todas as funções que o corpo tem para o seu bom funcionamento. A gente tem visto aí órgãos que fazem parte desses sistemas e funções básicas de cada um deles para que o corpo humano funcione bem, ok? Então, passando aqui para correção dos primeiros exercícios aí das semanas 1 e 2, a gente tem o seguinte exercício. Sobre o processo de digestão, leia as afirmativas que se seguem. Então, a gente vai aqui ver sobre digestão, certo? Ou né, melhor dizendo. A digestão do amido inicia-se na boca pela amilase salivar. A amilase salivar é um tipo de enzima, ou seja, é uma substância que tem por função realmente fazer a quebra do amido. E de fato ela acontece já na boca, pois você tem glândulas salivares, certo? Que produzem saliva. Nessa saliva está contida essa amilase salivar, ou seja, uma afirmação correta. 2. A maior parte da digestão ocorre no estômago. Pessoal, essa é uma afirmativa, na verdade, errada. A maior parte da digestão, ela acontece no intestino. No estômago, o que acontece? Principalmente a digestão de proteínas, por conta do suco gástrico, tá? Mas gorduras, carboidratos, que são açúcares, eles vão ser digeridos principalmente no intestino, ok? 3. O pâncreas libera sucos digestivos que contêm amilase, tripsina e lipase. Afirmação correta. Amilase é aquela mesma substância que está lá contida na amilase salivar, ou seja, que está contida na saliva. Uma substância que quebra açúcares, uma substância que quebra amido, etc. Tripsina é uma substância que vai ajudar na digestão final de proteínas. O início da digestão se dá no estômago, no caso de proteínas. O término dessa digestão é no intestino, através dessas substâncias que o pâncreas libera. E lipases são substâncias que vão digerir lipídios, que vão digerir gorduras. Essas três substâncias o pâncreas produz e libera dentro do intestino delgado. Tá? Então, uma afirmação correta. 4. Água, vitaminas e sais minerais não precisam ser digeridos sendo absorvidos diretamente. Correto também. São moléculas muito pequenas dessas três substâncias. Então, por conta disso, elas são absorvidas diretamente, sem necessidade de quebra dessas moléculas. Tá? Então, se nós temos aqui 1, 3 e 4 corretas, a gente vai marcar a letra D, tomando o cuidado de corrigi-la. Pois aqui diz número 5, a gente não tem número 5 nas afirmações, certo? Agora, a 2. O tubo digestório é formado por vários órgãos que trabalham em conjunto para garantir a transformação e disponibilização de nutrientes para o organismo. Analise a imagem e responda. Né? Só relembrando aqui, nós temos órgãos que vão transformar o alimento que você ingere, certo? Ou seja, fazer a quebra desse alimento em moléculas muito pequenas que vão servir aí de
nutrientes para os órgãos do nosso corpo. Então você se alimenta para dar nutrientes para os órgãos, para que eles mantenham o seu funcionamento. Então a gente tem que analisar a figura e responder o seguinte: as letras A e D correspondem respectivamente aos órgãos. Então ele está perguntando aqui desta e desta especificamente. A está na região logo após a boca. Logo após a boca, o que que nós temos? Faringe. É a região que leva o alimento para o que seria a letra B, que é o esôfago. Ok? O esôfago não está sendo perguntado, mas ele auxilia na localização de A. Então a gente tem aqui em A, faringe. Então a gente descarta essa aqui também. Agora a gente precisa saber o que é a letra D. A letra D é uma estrutura que está ligada diretamente ao intestino delgado. Vejam aqui, ó, essa ligação. Ou seja, uma estrutura que está ligada no intestino delgado. Na questão anterior, a gente falou de uma estrutura que libera substâncias no intestino delgado. Então, aqui em letra D, a gente tem o pâncreas. Ou seja, vamos marcar letra C. Okay? Faringe e pâncreas, respectivamente. Certo? Então, agora a gente vai aqui para a próxima questão. Que fala sobre respiração. Ele pergunta: entende-se por respiração química? Né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de respiração. A gente tem a respiração mecânica, que é aquela que leva oxigênio até os seus pulmões, e dali ela passa a ser chamada respiração química. Ou seja, o oxigênio que você inspirou, que você levou até seus pulmões, vai ser levado até os tecidos para que ele participe ali de processos metabólicos para quebra de moléculas e formação de energia. Ok? Então é para isso que a gente respira. O oxigênio é necessário nesses processos metabólicos. Mas para chegar nessa respiração química, lá nas suas células mais internas do seu corpo, primeiro você precisa passar pela respiração mecânica, pelos movimentos pulmonares, certo? Para depois chegar nessa respiração química aqui. Então ele pergunta: A. Troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos. Não, isso é respiração mecânica. Essa troca nos alvéolos pulmonares, isso é respiração mecânica. Respiração química é o que vai acontecer dentro da célula, a quebra de moléculas para produção de energia, que seria exatamente letra B. Ok? As outras duas também falam sobre processos de respiração mecânica. Aqui também. Ok? Então, aqui, a que melhor define respiração química seria a letra B. Passando agora para a próxima questão. Leia o trecho da reportagem abaixo. Afinal, como o coronavírus age no organismo? No pulmão, o vírus inicia uma inflamação grave que ataca principalmente os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos de ar que ficam dentro dos pulmões e são responsáveis pela troca gasosa, ou seja, levam oxigênio até o sangue.
Nosso corpo reconhece o vírus como uma ameaça e inicia o processo de combate a esse micro-organismo chamado de inflamação. Quando o vírus entra no nosso corpo, isso é chamado de infecção, pessoal. Então, quando isso aqui acontece, você tem uma infecção no seu corpo, ou seja, a invasão do seu corpo por um organismo estranho, por um patógeno. Depois que isso acontece, depois que a infecção acontece, o seu corpo desencadeia um processo inflamatório, um processo de inflamação. Ou seja, essa inflamação nada mais é do que uma resposta à invasão. É o seu corpo combatendo esse vírus, combatendo esse patógeno. Ok? Essa inflamação leva, então, a consequências como, por exemplo, o preenchimento desses sacos de ar, né, dos alvéolos, com líquido, ou seja, uma região que precisava estar seca, perdão, uma região que precisa estar seca para a troca de gases, de repente está cheia de líquido. Isso vai inviabilizar, isso vai prejudicar a absorção do oxigênio, ou seja, a pessoa vai começar a ficar com falta de ar. Assim, nosso sangue não recebe oxigênio suficiente. Além disso, não consegue eliminar gás carbônico, ou seja, essas funções começam a ficar prejudicadas. Tudo isso causa falta de ar. Nesse estágio, são necessários cuidados médicos imediatos. Além disso, a inflamação no pulmão também fragiliza, favorecendo a entrada de bactérias. Dessa forma, duas doenças podem se sobrepor: a Covid-19, que é causada pelo vírus, e uma pneumonia causada por bactérias, piorando ainda mais o quadro. Quando o pulmão se enche de líquido por conta do processo inflamatório, é bem possível que bactérias oportunistas entrem nos pulmões e desenvolvam ali uma pneumonia, ou seja, uma segunda infecção. Então, o quadro que já era ruim por conta do vírus e do processo inflamatório se agrava ainda mais porque uma segunda infecção invade os pulmões, fazendo com que a pessoa tenha ainda mais problemas de recuperação. Com base nas informações, é correto afirmar que a. O coronavírus é uma doença que prejudica somente a respiração mecânica? Não. Se ele está prejudicando a absorção de oxigênio, a respiração celular, ou seja, a respiração química, também vai ser prejudicada. O oxigênio não consegue chegar aonde ele é necessário, ou seja, nas células dos tecidos. Então, incorreto. B. A inflamação dos alvéolos fragiliza o sistema imunológico, facilitando doenças oportunistas. Exatamente. É isso que a gente vê. A princípio, a invasão do vírus provoca um processo de inflamação. Essa inflamação faz com que esses alvéolos fiquem cheios de líquido, e isso é um prato cheio para bactérias oportunistas. Ou seja, para uma segunda invasão, para uma segunda infecção. C. A pneumonia comum no quadro grave da Covid-19 é de origem exclusivamente viral. O que ele fala aqui é que as bactérias causam a pneumonia. Então, isso aqui está errado. E D. O sistema imunológico não é estimulado pelo vírus da Covid-19. Pelo contrário, ele é estimulado a produzir um processo inflamatório e nesse processo inflamatório o pulmão se enche de líquido. Próxima questão. O sistema cardiovascular ou circulatório é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos. Esses vasos podem ser classificados em três tipos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta.
Então a gente vai ver aqui a função básica de uma artéria, correto? O que que a artéria faz, pessoal? A artéria, ela conduz sangue do coração para outras regiões do corpo. É isso que uma artéria faz, tá? Então aqui a gente marca a letra C. Transporta sangue do coração para outras regiões do corpo. Todo sangue que está saindo do coração e indo para algum lugar é sempre transportado por uma artéria. 5. O processo de troca gasosa entre o ar e o sangue que ocorre nos pulmões é denominado hematose, tá? Aqui é simplesmente o nome dessa atividade, né? Dessa troca. Então, esse processo é chamado de hematose, em que a gente vê oxigênio sendo liberado para a corrente sanguínea e gás carbônico sendo liberado para o alvéolo, para ser retirado de dentro do corpo. Última questão que temos aqui sobre o sistema urinário. Sobre o sistema urinário, marque a alternativa correta, então. O sistema urinário é formado por 2 rins, 2 uretras, uma bexiga e um uréter. Na verdade, aqui é o contrário. É uma uretra e 2 ureteres. A uretra é o canal final por onde a urina é liberada. Essa uretra, ela está aqui nos meninos na região peniana, né? Na extremidade do pênis. Nas meninas, ela fica na vagina. De qualquer forma, é um canal único, ou seja, uma única uretra. O uréter, você tem 2, um que parte de cada um de seus rins. Então temos 2 ureteres que levam a urina até a bexiga. Quando a bexiga se enche, você sente a necessidade de urinar e essa urina sai através de uma uretra única. Ok? Agora aqui a gente tem um probleminha porque B e C estão corretas, se você observar. Rins são o local onde a urina é formada. Ok. Ureteres conduzem a urina dos rins até a bexiga. Também ok. Então a gente tem aqui 2 afirmativas corretas. Certo? Na D, o néfron garante que a urina seja levada dos rins para a bexiga. Seria aqui o uréter. E se você quiser até colocar no plural, né, ureteres, porque você tem 2, um que parte de cada rim. Certo? Então aqui a gente tem a correção dos exercícios e depois a gente parte para o próximo assunto, o assunto da semana 3, que é o sistema endócrino. No sistema endócrino, o que que a gente tem? A gente tem todo um sistema de vários órgãos diferentes que mandam mensagens para o nosso corpo. Mas como assim, Zezão? Você tem órgãos que mandam mensagens? Exatamente. Voltando aqui para os slides que a gente tem sobre essa aula. Existem 2 formas do corpo se comunicar. De um órgão se comunicar com outro órgão. A primeira forma é uma forma elétrica. Essa forma elétrica, ela se dá através de impulsos nervosos, ou seja, do seu cérebro, do seu sistema nervoso, né? O seu cérebro manda um comando para um órgão e esse órgão vai desempenhar esse comando, vai responder essa mensagem, certo? Uma segunda forma do seu corpo se comunicar é através de mensagens químicas. Ou seja, um órgão produz uma mensagem e essa mensagem vai ser recebida por outro órgão
que vai desencadear uma resposta, que vai responder essa mensagem. Esse envio de mensagens químicas, ele é feito através do sistema endócrino, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma série de órgãos espalhados pelo nosso corpo, responsáveis pela produção de mensagens, para que essas mensagens, né, essas substâncias químicas, caiam na corrente sanguínea e quando chegarem no órgão-alvo, esse órgão-alvo vai desempenhar uma resposta. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a hipófise que fica na base do cérebro. A gente tem aqui a tireoide, que fica na região da nossa traqueia. A gente tem as chamadas suprarrenais, que ficam aqui logo acima dos rins. O pâncreas. Nos homens você tem testículos, nas mulheres você tem ovários. Esses são alguns exemplos de órgãos que vão, então, produzir substâncias que cairão na corrente sanguínea, e essas substâncias são mensagens. O órgão-alvo, né, vai, então, desempenhar uma resposta baseada nessa mensagem. Por exemplo, existem substâncias que determinam o crescimento do corpo. Essas substâncias vão, então, ser espalhadas por todos os seus órgãos, determinando o crescimento do seu corpo. Chega uma determinada idade, essa substância deixa de ser produzida e você para de crescer. É mais ou menos assim que funciona. Esses órgãos produzem substâncias que vão, então, ser recebidas por outros órgãos e esses órgãos vão, então, responder a esse chamado. Esses órgãos, né, que produzem essas substâncias são chamados de glândulas endócrinas. Por isso o sistema é chamado de endócrino. Por conta das glândulas que produzem essas substâncias. E essas substâncias, que são mensagens, são chamadas de hormônios. Então, por exemplo, hormônios muito comuns, bastante conhecidos, são, nos homens, testosterona e nas mulheres, o estrógeno. Testosterona nos homens é produzida nos testículos. Estrógeno nas mulheres é produzido nos ovários. Esses hormônios eles vão desencadear respostas como, por exemplo, a testosterona nos homens provoca crescimento de pelos, aumento do corpo, a voz fica mais grossa por conta disso. Enquanto que nas mulheres o estrógeno leva à formação de seios, leva a mulher a desenvolver quadril. Ou seja, são respostas que o corpo tem à mensagem que esses hormônios levam. Esses hormônios, eles são produzidos em determinadas regiões, como a gente está vendo aqui. Uma célula que produz o hormônio, esse hormônio é liberado na corrente sanguínea e as células-alvo, ou seja, as regiões que precisam responder essa resposta, responder essa mensagem, perdão, recebem, então, esse hormônio e vão desencadear essa resposta. Então, é basicamente essa a função do sistema endócrino. Ok? A hipófise, ela é a principal glândula, ela é a principal região do sistema endócrino. Por que ela é a principal? Porque ela está ligada diretamente aqui ao cérebro. Ou seja, ela converte todo o estímulo cerebral em hormônios. Ou seja, o cérebro comanda algo que ela vai traduzir nessa linguagem química e essa linguagem química vai então ser enviada para outros órgãos. Por conta disso, dessa ligação da hipófise diretamente com o cérebro, ela é chamada de glândula mestra, porque ela vai influenciar outras glândulas. Ou seja, ela manda mensagens para que as glândulas reproduzam essa mensagem. Ok?
Então, essa aqui, a hipófise, a glândula mestra, é a principal glândula do nosso corpo. Temos também uma glândula muito importante que é chamada de pâncreas. E a gente fala do pâncreas no sistema digestivo. No sistema digestivo, essa glândula ela tem a função de produzir ali substâncias que vão ajudar na digestão, tripsina, amilase, lipase, etc. Aqui, o que ela vai fazer? Ela produz substâncias, hormônios, que auxiliam na absorção e na liberação de açúcar do sangue. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar em insulina. Talvez até conheçam alguém que precise tomar insulina. Insulina é um hormônio do nosso corpo que resgata açúcar do sangue para ser armazenado. Ou seja, a insulina faz com que o nível de açúcar no sangue abaixe, fique menor. Se a pessoa tem um problema na produção de insulina, o nível de açúcar no sangue vai continuar muito alto, acima do correto. Ou seja, ao longo do tempo, essa pessoa tem problemas por conta desse volume exagerado de açúcar no sangue, justamente porque ela não consegue produzir insulina. Então, em pessoas normais, a insulina vai fazer com que o açúcar no sangue diminua. O glucagon faz justamente o contrário. Ele, em determinadas situações, libera açúcar no sangue. Certo? Então, o pâncreas é essa glândula que produz essas duas substâncias. Pessoas diabéticas que têm uma deficiência na produção de insulina não vão ter esse resultado aqui e por isso precisam tomar insulina artificialmente. Porque senão o nível de açúcar no sangue está sempre muito alto e isso causa muitos problemas. Além disso, pessoas diabéticas precisam de uma dieta específica para tentar segurar esse nível de açúcar no sangue a níveis toleráveis. Okay? Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui no final vocês têm um slide sobre a dinâmica dessa liberação e absorção de açúcares, tá? Esse slide vai estar disponível no material e façam os exercícios dessa semana, da semana 3. Na semana que vem a gente faz a correção e vai aí para a semana 4, tudo bem? Estou à disposição se precisarem. Um abraço e até a próxima.